Olá pessoal, nós estamos aí com mais um Atualidades em Foco para você, comentário aí especial dessa semana, falando a respeito da queda do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, entre os anos de 2015 e 2016 e quais são as perspectivas lá para o próximo ano de 2017. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que a gente chegou a essa condição. Qual é a condição atual e quais são as possíveis saídas dessa condição para o momento futuro? Então vamos lá. A gente sabe, pessoal, que a economia brasileira, desde o ano lá de 2004, 2005, que começou a uma taxa de crescimento considerada bastante interessante, um patamar de crescimento superior a 4, 4,5%, às vezes mais que 5% ao ano. Isso permitiu, junto com a estabilização macroeconômica obtida lá durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com o controle da inflação, passados aí para o governo Lula e uma série de programas sociais que permitiram uma redistribuição mais equitativa, igualitária e justa da renda, isso permitiu uma certa retomada do crescimento econômico brasileiro a partir do ano lá de 2004, 2005. Nós nos mantivemos dentro desse crescimento até o ano de 2008. Contudo, no ano anterior, entre 2007 e 2008, explode a crise econômica mundial. Essa crise que começa lá no mercado de hipoteca de alto risco nos Estados Unidos, chamada de mercado subprime. Subprime é aquele cidadão americano que não tem histórico de bom pagamento, nós diríamos no Brasil, não tem vínculo empregatício, e por um outro lado, ele não tem patrimônio. Nessa situação, foram concedidos bilhões de dólares para financiamento da compra da casa própria para esse grupo subprime, que diante da elevação da taxa básica de juros nos Estados Unidos para combater a inflação, fez com que o valor das hipotecas subissem e esse grupo começou a ficar inadimplente. As casas foram retomadas e tentadas serem colocadas à venda novamente. O problema é que, diante de uma queda da atividade econômica e do aumento da inadimplência e com uma taxa de juros maior, quem tinha dinheiro não queria comprar e aí houve uma oferta de imóveis maior do que a demanda, provocando então a queda do preço desses imóveis. O resultado é que, por exemplo, o banco havia financiado uma casa de 450 mil dólares, só a título de exemplo, que agora ele não conseguia vender por 300 mil dólares. O resultado é que os bancos passaram a apresentar prejuízos bilionários, e isso afetou praticamente todo o mercado financeiro americano. A consequência é que os bancos, diante aí, de uma queda absurda no valor dos imóveis que eles financiaram e da quebradeira generalizada, tomaram uma medida tripla, Encolheram o crédito no mercado internacional, aumentaram a taxa de juros e encolheram o prazo de pagamento. Sem crédito, com crédito caro e com prazo menor, as empresas então começaram a diminuir a oferta de bens e isso ocasionou o aumento do volume de trabalhadores desempregados. O trabalhador desempregado vê lá a queda na sua renda. Sem renda, ele começa a diminuir a demanda de bens e serviços. E quanto menos demanda, menos a firma quer ofertar. O círculo vicioso, então, praticamente tomou conta de quase todo mundo. O Brasil não é diferente. O nosso país é um grande exportador de commodities agropecuárias e minerais, como soja, milho, algodão, minério de ferro, petróleo, gás natural, mas também de produtos industrializados de baixa tecnologia, automóveis, autopeças, eletroeletrônicos, dentre outros. Como o mundo agora estava sofrendo com a crise, o mundo passou a comprar menos do que poderia e por um valor menor que o Brasil gostaria. Resultado, no ano de 2009,
A economia brasileira sofre o grande baque da crise econômica mundial, com uma queda do nosso PIB de 0,3%, crescimento negativo do país. No ano seguinte, no ano de 2010, o presidente Lula reage com uma política fiscal expansionista, aumentando o gasto público e diminuindo a tributação, sobretudo o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, a CID-COFINS, né? A CID, que é a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, né? Para algumas empresas foram reduzidos a contribuição para o financiamento social e outros impostos. Além do que, nós observamos a redução do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, né, do setor automobilístico, construção civil, movelaria e eletroeletrônico. O objetivo era, com o aumento do gasto do governo, isso aumenta a demanda de bens e serviços, já que o governo ele é um grande comprador de bens e serviços da sociedade. Por um outro lado, se eu diminuo a tributação, os produtos ficam mais baratos. Resultado, as pessoas compram mais. Se nós tivermos, então, maior demanda, a tendência do empresariado é reagir aumentando a oferta. Se há o aumento da oferta, isso gera mais emprego. O crescimento do emprego gera mais renda e parte dessa renda, então, é canalizada para mais demanda e o círculo virtuoso se estabeleceria. No ano de 2010, a taxa de desemprego foi a menor da história dos últimos 30 anos. O PIB cresceu 7,5%. E aí, alguns passaram a dizer que o Brasil havia sido um dos últimos a entrar da crise e um dos primeiros a sair dela, que o Brasil havia conseguido realizar o decoupling, o descolamento da crise econômica mundial. No entanto, a gente sabe que quando a gente gera um crescimento de demanda, de procura por bens no curto prazo, isso potencialmente pode causar inflação. Se a demanda for maior do que a oferta, naquele ano, no ano de 2010, a inflação havia sido maior do que aquela estabelecida pelo regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação definia que o centro da meta era 4,5% de inflação no ano. Naquele ano, a inflação foi superior a 5%. O resultado é que a gente pode, então, perceber que, embora o Brasil tivesse tido um resultado econômico bastante expressivo em 2010, possivelmente isso não seria sustentável nos anos seguintes. Assume, então, o governo a presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff recebe lá como herança, né, uma economia brasileira que se apresenta, né, com um grande crescimento econômico em 2010, mas que não é sustentável. Por um outro lado, né, a gente pôde observar que o mercado mundial ainda continuava em crise e que a inflação no Brasil havia subido, né, para um patamar não desejável. A presidente faz uma opção. A opção é por manter, né, a política fiscal expansionista e, ao mesmo tempo, relaxar a política monetária. A política monetária tem a ver com a liquidez da economia, com a disponibilidade de dinheiro, de moeda na economia. O Banco Central começa seguidamente uma queda da taxa básica de juros no Brasil, chamada de taxa Selic. Em tese, se a taxa de juros paga pelo governo é menor, isso induz, né, ao sistema financeiro a cobrar taxas de juros igualmente menores, o que torna o crédito mais barato, estimulando o consumo pelas famílias e o investimento, né, na compra de máquinas, equipamentos, ferramentas pelas firmas. Bom, o problema é que o aumento do gasto público de um lado, somado ao relaxamento da política monetária por outro, não foi acompanhada pelos resultados que o governo esperava. Quando nós olhamos
para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, esse PIB é formado pelo lado da demanda por alguns agentes econômicos. O primeiro agente econômico é a família. Quem é a família? Sou eu, é você. E o problema é que, sobre a ótica da família, o aumento do gasto público e a redução da tributação não reverberou no aumento do consumo das famílias. E a pergunta é, por quê? As pesquisas mostravam que as famílias brasileiras estavam... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.